Aqui está a atual prisão de Abashiri. Bom, isso aqui seria uma cela compartilhada, né? Pelo que vemos aqui, podem ficar até 6 pessoas. Este é o banheiro, que é completamente visível do lado de fora. Estou no que é considerado a prisão mais infame de toda a história do Japão, a prisão de Abashiri, em Hokkaido, no extremo norte do Japão, também conhecida por ser uma das poucas atrações turísticas sombrias. Vamos ver, mas vamos começar pelo começo. Em 1890, 1000 prisioneiros de todo o Japão foram transferidos para o extremo norte do país. Dentre eles, muitos não eram apenas criminosos comuns, mas também havia muitos presos políticos. E veja, quando falamos de presos políticos de 1890, estamos falando da era Meiji, é a época em que o Japão estava apenas começando a nascer como uma nação imperial. Algumas décadas atrás, era a época do feudalismo, dos samurais, ou seja, entre esses presos políticos havia ex-samurais, aqueles que eram contra o regime imperialista, os que queriam continuar sendo samurais. Esses, alguns, foram trazidos para o norte do Japão e a gente se pergunta, por que trazer 1000 prisioneiros para um lugar tão remoto? O Japão tinha acabado de conquistar o que seria a região de Hokkaido, porque antes pertencia, não pertencia legalmente, era uma região de tribos. Vai ter outro vídeo sobre essas tribos. Antes de tudo, eles queriam construir as rotas. Ou seja, os presos foram trazidos para construir aproximadamente 250 quilômetros de estrada que conectariam o norte ao sul. Por que isso era tão importante? Pois era também quando o Japão entrava em conflitos contra a Rússia. E claro, era preciso construir uma estrada para poder mobilizar o exército do sul para o norte. Os primeiros prisioneiros aqui foram os que mais sofreram, porque primeiro não havia muita produção de alimento, portanto, o que comiam era uma completa miséria. Dizem que era um arroz aguado, e praticamente só isso. Nos primeiros anos, dizem que em um ano chegaram a morrer 200 prisioneiros por hipotermia, por má alimentação, e além disso, eles trabalhavam com seus grilhões, com suas bolas de ferro. E o pior de tudo é que esta é uma área de ursos, então se aparecesse um urso, não havia como escapar. Por isso, muitos também morreram por ataques de ursos. Terrível. Olhem como está nevando. Vocês conseguem imaginar trabalhar assim, com esse clima, todos os dias, sem parar, em pleno inverno? O lado bom do inverno é que no inverno há muito menos chances de escapar. Porque imaginem só, estamos na ponta norte, ou tem mar, ou não tem absolutamente nada, ou seja, estradas em construção. Não tem absolutamente nada perto dessa região para que as pessoas queiram fugir, tipo, vou tentar a vida, ou seja... E além disso, as roupas que eles usavam também não eram as mais quentes de todas, ou seja, nem sequer se preocupavam em mantê-los bem agasalhados, nada disso. Terrível. Agora, isso aqui é uma réplica do que foi a prisão original de 1890, mas aconteceu que em 1909 esse lugar pegou fogo. Música... O refeitório. Aqui dá para ver que o que eles recebiam para comer era principalmente arroz, um arroz meio barato, sopa de miso e 2, 3 conservas de nabo em conserva. Não muito mais do que isso. Oficina de trabalho. Olha, a prisão existiu desde 1890, ou seja, funcionou por quase 90 anos mais ou menos, 95 anos. E portanto, dependendo da época, muitas coisas foram mudando. A forma de comerem juntos ou separados na cela, os castigos foram mudando. Os tipos de oficinas, há oficinas que são um pouco mais modernas, outras que obviamente dá para ver que são um pouco mais antigas. Olhem, por exemplo, isso é o que te davam nas épocas de Ano Novo, ou seja, 31 de dezembro, ou nessa época. E isso aqui, obviamente, já dá para notar que é de épocas mais modernas, que são chocolates mais industriais, doces, frutas, um bentô, ou seja, isso é uma comida muito gostosa. Claro, para os prisioneiros, isso era uma verdadeira festa e uma Coca-Cola. Inclusive, obviamente, a religião também estava presente, tanto temas e questões budistas quanto coisas cristãs. Depende, mas a religião sempre estava presente. E esses eram os calabouços que aqui, por exemplo. Uma ideia bastante boa que eles tiveram com isso
é que a gente caminha por aqui. E reparem, deste lado dá para ver completamente dentro da cela, mas se a pessoa estiver dentro da cela, isso vai apontar apenas para outra parede da qual não se vê o interior. Ou seja, não podia haver comunicação entre uma cela e a da frente. Ou seja, todas as tábuas estavam em diagonal, apontando para cá. Ou seja, andando por aqui dá para ver o interior de tudo, mas andando desse lado é como se fossem paredes. E foi em 1909 quando reconstruíram a prisão. Isso aqui que está inspirado em modelos de prisões europeias, em que um único guarda podia observar todos os pavilhões. Ou seja, este aqui tem 5 pavilhões a partir do centro, se expandindo para fora. Portanto, era possível controlar absolutamente tudo. E isso também fazia parte do dano psicológico, saber que o tempo todo estão te observando, que podem ver a porta de cada uma das celas. Este aqui é Yoshi Shiratori, que é conhecido como um dos maiores anti-heróis da história moderna do Japão, Shiratori. No ano de 1933, ele foi condenado à prisão perpétua por roubo seguido de assassinato. E o fato é que ele escapou da prisão 4 vezes. Ele escapou 3 vezes, acabavam pegando ele de volta, e neste caso o método que ele usou para conseguir fugir foi incrível. Para esses aqui, a comida era passada por aqui, e o fato é que toda vez que davam comida para eles, davam sopa de miso, que a sopa de miso tem muito sal. E ele percebeu que podia usar a sopa salgada para jogar, bem devagarzinho, nos parafusos das barras da cela. E além disso, que como ele tinha muita fama de ser escapista, e ele também tinha grilhões com bolas de metal para não se mover tão bem, e nisso ele foi jogando sopa de miso. E com o tempo, depois de meses, aquilo acabava enferrujando. E um dia de 1944, que além disso era uma época meio de crise, porque o Japão já estava começando a perder a guerra. Estava tudo bastante complicado, havia cortes de luz, e ele aproveitou um desses cortes, aproveitou a confusão, e tudo para quebrar o que precisava quebrar. E o fato é que o corpo dele não podia passar tão facilmente por aqui. O que ele fez foi que tinha muito autocontrole do próprio corpo, e o que fez foi deslocar os dois ombros. E daí ele conseguiu passar e subir por ali e acabou fugindo. Ou seja, à noite, na completa escuridão, clac, clac, e foi embora por ali. Ah, sim. O que foge das prisões no anime Golden Kamuy é justamente inspirado em Shiratori. Essa é a prisão em que se baseia e que é mencionada tanto nesse anime. Esta seria a cela compartilhada e aquilo ali é o banheiro, que basicamente era um buraquinho ali. Mas, enfim, também não tem muito o que ver aqui. Olhem, aqui faziam a checagem diária. Aqui está tudo o que tinha dentro de cada cela. Vassoura, pá, pano, caneca, não sei o que mais. E a quantidade era conferida todo dia. Pelo visto, olhem, por exemplo, isso aqui era o aquecimento, mas claro, o aquecimento não chegava direto dentro de cada cela, então isso não impedia que morressem de frio. A verdade é que faz frio, não tenham dúvida. É uma construção de madeira bastante aberta, então não dá para esperar outra coisa. Dormi super bem aqui, a cela é super pequena, os banheiros, aqui tem uma cela que pode ser visitada. Todas as celas, normalmente, são compartilhadas. Talvez seja para isolar alguns. E essa prisão funcionou até 1984. Quer dizer, não faz tanto tempo, até 84. Essa prisão estava assim como vocês veem agora. Algo incrível deste lugar é que a prisão ficava em um lugar que vamos ver agora. Aqui está a atual prisão de Abashiri. Aqui é onde originalmente ficava a prisão que visitamos, mas agora é uma prisão completamente nova. E essa ponte é chamada de Ponte Espelho, porque quando os presos terminam sua sentença e saem, podem ver no rio o reflexo de seu rosto, para que vejam como é o seu atual agora. Por isso chamam de Ponte Espelho. Dizem que é uma das maiores prisões de todo o Japão, esta aqui, ou seja, eles mantêm o lugar. Ali estava essa prisão e o fato é que, como tinha tanta história e era muito única, essa prisão, eles quiseram transformá-la em museu. Então o que eles fizeram foi desmontá-la, mudar peça por peça para transformá-la em museu. Obviamente com reformas, remodelações, mas não é uma réplica, é a original.
Mas depois de mudar a prisão antiga, foi aí que colocaram a prisão normal que conhecemos agora. Venham, isso aqui é o banheiro. Aqui os prisioneiros tinham 15 minutos para tomar banho, tinham 3 minutos para se despir. Depois, por aqui então, eles tinham mais 3 minutos para limpar o corpo. Mais 3 minutos para limpar a cabeça. 3 minutos para ficar dentro do ofurô com água e os últimos 3 minutos para se secar e se vestir. Ou seja, tudo super rápido, como se mostrassem, como se ali fossem Yakuza e, bom, também vinham em grupos de 15 pessoas. Diz-se que por dia podiam tomar banho mais ou menos umas 200 pessoas, portanto, normalmente em uma semana todos tomavam banho. Digamos, se revezando e obviamente sempre sob controle e os guardas sempre cronometrando a cada 3 minutos ele diz: pronto, próximo passo intermediário. Como se já tivessem que saber como era a rotina dos presidiários, nem tomar banho em paz os caras podiam. Esta é a solitária de castigo. Se alguém quebrasse as regras da prisão, vinha parar aqui. Quero imaginar que fazia bastante frio, mesmo tendo tijolos por fora. Mas o lance é que quando você fecha a porta, não entra luz nenhuma, né? Sim, acho que aqui o maior castigo de todos é que não entra luz nenhuma, zero mais nada. Vai entrar um pouquinho de luz quando alguém passar para verificar a pessoa. Só uma réplica de que, se você quiser, pode deitar aqui e ver como é a sensação, deitar mesmo. E como te acordavam naquela época? Ah, olha, aqui é, por exemplo, o que carregavam todos os dias em dupla, que eram as pedras. Mas, enfim, era bem pesado para sentir o peso do grilhão, a boia, a bola de metal. Sim, bom, não era tão pesado, mas claro, extremamente incômodo. Muito incômodo. Veja esses chapéus de palha com só um buraco na frente, permitindo enxergar quase como cavalos. Só dá para ver para frente, para os lados quase não dá para ver, só refletia a luz quando precisavam transportá-los. É legal, aqui dá para aprender muita coisa. Da mesma forma que você pode aprender japonês, coreano, chinês, tailandês, alemão e um monte de outros idiomas. Com Ikaruga com a R, você pode aprender esses idiomas no conforto da sua casa, online, com um professor particular só para você ou em grupo, dando prioridade ao teórico, ao prático, ao que você quiser. E o mais importante é que se você quiser, pode até receber um diploma universitário, ou seja, um diploma universitário fazendo aulas online, o que mais você quer. E além disso, mencionando Naka ou Chapatonic na inscrição, você pode receber um desconto de até 25%. Então, Ikaruga com a R, muito obrigado por sempre nos apoiar, porque isso faz com que possamos realizar essas viagens e vir a esses lugares remotos do Japão. Olhem, pessoal. Aqui podemos conhecer como é uma cela de prisão atual. Bom, isso aqui seria uma cela compartilhada, que pelo que vemos aqui, pode ter até 6 pessoas. Este é o banheiro, que é completamente visível de fora, mas enfim, ali está o vaso sanitário, tem vidros por todos os lados, então uma pessoa pode ver o que a outra está fazendo. Cada pessoa aqui tem seus pertences. Que bom, pelo que vejo, às vezes podem ler mangás, livros, sei que é comum, claro, podem ler mangás, também toalhas, ali, a área da higiene, televisão. Isso normalmente é para quem se comporta bem. E o bom desse tipo de cela é que os presos podem conversar. Não vai ser proibida a comunicação entre os detentos que compartilham o quarto. No Japão, quem se comporta bem pode ficar em grupo, enquanto quem se comporta mal fica isolado em cela individual. Isso pode parecer contraditório para alguns. As prisões do Japão não são lugares muito perigosos. Não é porque a pessoa está presa que deve ter medo. Depende do caso. Às vezes pode ser diferente no Japão. As prisões que são, por exemplo, para estrangeiros, aí já é outra história. Bom, e esta é uma cela individual, tem seus prós e contras, tem a questão da privacidade, mas as necessidades que você tiver que fazer são cobertas só por isso. Aqui tem um corredor onde os guardas podem passar, ou seja, eles podem ver todas as celas completamente. Ou seja, não tem vista externa, apenas o que há atrás.
É um corredor onde o guarda passa para poder ver todo o quarto. E normalmente, quando a pessoa se comporta bem, eles podem ir te dando algumas coisas, por exemplo, a televisão. Ao entrar na cadeia, você não terá televisão? Você vai ter com certeza só o básico, bem vazio, e aos poucos eles vão te dando livros, televisão, e é isso. E tem que manter isso, né? O comportamento, que até onde eu sei, a maioria consegue ter o máximo, que é a televisão. Olhem, aqui tem um exemplo, por exemplo, de como é a comida que te dão nas prisões atualmente, digamos assim. E o divertido, o interessante desse museu é que tem um refeitório onde você pode experimentar a comida de prisão. Agora, essas cabanas eram cabanas temporárias, para quando os antigos presos tinham que fazer o trabalho de construção de estradas. Isso era montado, depois também desmontado, eles se mudavam e voltavam a montar de novo. Imaginem algumas paredes de madeira, aqui fazia bastante frio, eu acho. Vocês veem isso que é um tronco longo. O travesseiro aqui, quando já começava a hora de trabalhar, era pegar um pedaço de pau, pá, pronto, hora de trabalhar, levantem-se todos. O que acontece é que também nessa época os presidiários eram como uma ferramenta completamente descartável, por assim dizer, ou seja, realmente não davam absolutamente nenhuma prioridade à sobrevivência dos presidiários. Ou seja, o importante era que não morressem e que pudessem trabalhar, mas se morressem, não tinha problema. Conseguimos mais presos? Era assim, basicamente esse era o pensamento. Mas veja, e aqui? Bom, espaço. Só tinha espaço para quem podia comer. Algo que, na primeira época da prisão, o único que tinham era só um pouco de arroz, arroz de má qualidade, além do banheiro, que era um balde. Ali os guardas. E obviamente eles tinham que desmontar a cabana, mudar e remontar a cabana. No início do século XX, já quando estavam terminando os trabalhos de estrada, começaram a fazer trabalhos de fazenda. Além disso, dizem que essa prisão abastecia muitas prisões de todo o Japão. E desde então, ao mesmo tempo, também foi possível melhorar um pouco a alimentação dos prisioneiros, porque até aquele momento a alimentação era extremamente ruim. Após a conclusão das rotas, a situação melhorou um pouco. Uau, o que está fazendo aqui é... Seria como o depósito onde se colocam todas as ferramentas de trabalho de campo, não rastreadores para a colheita, todas as ferramentas, está cheio. Esta é a área onde se faziam os picles, as conservas de vegetais. Viu quando eu digo que abasteciam prisões de todo o país? Ou seja, aqui colocavam grandes quantidades, colhiam muitos vegetais, faziam conserva e distribuíam para outras prisões do país. Incrível como começou a nevar, vamos comer. E bom, aqui na saída do museu tem um refeitório onde servem comida, de prisão. Tem o conjunto A e o conjunto B, que são duas variedades de peixe. Só isso. O arroz é um tipo de arroz de trigo, se não me engano, que é um arroz mais barato. Não está ruim, mas não é igual ao arroz branco. O peixe não é tão gostoso. Bom, vamos experimentar o peixe. O peixe está ótimo. Muito gostoso o peixe. Muito gostoso o peixe. Salada fria. E o sabor está bom. Esse foi o conjunto A e o conjunto B é bem parecido. Vamos ver. Aqui temos outro tipo de peixe. Isso está muito bem cozido, na minha opinião, porque está bem crocante. O peixe está muito bom, e agora este é o menu mais especial de todos, que é o menu de celebração quando alguém sai da prisão. Eles te dão um katsudon, ou seja, é feito com arroz branco, que é uma milanesa de porco, com ovo e molho. O que achou do menu de celebração? Delicioso. Vai saber se o que os presos comiam era tão gostoso assim, né? Na verdade, tudo relacionado a essa prisão é incrível, gostei muito, espero que vocês tenham aproveitado. E, na verdade, fazia anos que eu queria visitar esse lugar, porque fica na ponta mais distante do Japão. Basicamente, a gente se vê na próxima. Um abraço para você, sua família, seu bichinho e pro vizinho. Tchau! Esta seria a área de souvenirs. E eles têm coisas que são feitas na prisão, na atual prisão de Adashiri.
Você pode levar de lembrança. Na prisão de Lantal Kitchen você vai levar um avental da prisão. Obrigado.